Olá, pessoal. Eu hoje queria terminar de falar sobre aquele assunto que eu falei há 2 vídeos atrás sobre Jane Elizabeth Manning James. Eu estava conversando com você sobre o racismo na igreja, né? O racismo ele nunca acabou, como eu acho que mencionei naquele vídeo, porque como eu desafiei vocês, né? Gostaria que alguém citasse o nome de um único apóstolo ou membro da primeira presidência de cor negra que serviu desde que a igreja foi fundada por Joseph. Então, se você conhecer esse homem, por favor, coloca aí, posta o nome dele, porque eu desconheço. Nos 70 tem, né? Mas lá em cima não tem. Bom, então o racismo nunca acabou, a igreja é prova disso, a gente não precisa nem argumentar, né? Eu acho que as ações deles, nesse caso, falam mais alto do que qualquer literatura ou documento que a gente possa ter acesso. Esse é um assunto que me irrita profundamente, que mexe com os meus nervos, porque esses homens, eles sempre clamaram falar em nome de Deus, representar Deus na terra. Inclusive, Wilford Woodruff falou que o profeta ele é chamado por Deus. Antes dele desencaminhar o povo, ele vai ser destituído do cargo, ele vai ser desobrigado do cargo, porque Deus jamais vai permitir que ele lidere o povo de forma contrária à vontade de Deus. Ainda bem que isso é mentira, ainda bem, porque isso serve de conforto para as mulheres que sofreram com poligamia, serve de conforto para os negros, serve de conforto para os homossexuais que estão sofrendo com preconceito hoje em dia, que a gente ainda vai falar sobre isso numa outra ocasião. Eu fiz algumas anotações aqui, porque eu quero ter certeza que eu não vou falar nenhuma coisa fora de contexto histórico. Então, bom, durante os 150 anos em que a igreja negou o sacerdócio aos negros e negou o privilégio deles entrarem no templo, os missionários eles recebiam treinamento para, quando eles estavam batendo portas e procurando pessoas para ensinar, se uma pessoa de cor abrisse a porta, eles eram instruídos a compartilhar uma mensagem sobre Jesus Cristo, nem entrar na casa e sair fora. Nem ensina o evangelho a eles. Eles não queriam negros na igreja, porque, segundo Joseph, eles foram amaldiçoados com a pele escura por causa da transgressão de Caim. Dá uma olhada na Bíblia e vê se isso faz sentido, tá? No livro de Mormon tá cheio disso e Pérola de Grande Valor que ele inventou, que ele mentiu, que traduziu, também fala sobre isso. Mas na Bíblia, né, que eu particularmente acredito, isso não fala, não. Que negros foram amaldiçoados por causa do crime de Caim. Eles são filhos de Deus, tanto quanto qualquer branquinho que tá me assistindo aí. Desculpa, é que isso aqui... nossa, esse assunto me irrita muito. Bom, a segregação racial nos Estados Unidos teve fim em 1964. Começa a me acompanhar aqui. Como é que acontece as revelações nessa igreja? Não tem nada a ver com circunstâncias políticas, com cenário político, não. É tudo por revelação direta do alto. Após uma ação de direitos civis nos Estados Unidos, a segregação racial ela teve um fim. E começou todo o movimento social para acabar com aquela palhaçada de que tem que ter um banheiro separado para brancos, um banheiro separado para negros, clube de brancos, clube de negros, lá. Não vou nem entrar em detalhes porque vocês já conhecem isso. Bom, a igreja continuava com a segregação dentro dela, né? Porque negro não entra no templo, negro não recebe o sacerdócio, ou seja, ele não tem todos os direitos que os branquinhos têm, né? Então, o que aconteceu? O futebol americano, ele era e sempre foi muito forte na BYU, na Universidade Brigham Young, aqui em Utah. Então, o que aconteceu? E isso gera uma receita incrível para a igreja, e sempre gerou. Bom, alguns jogadores de outros times, de outras universidades, começaram a fazer protestos e falaram, não, a gente não vai jogar contra a BYU, porque é um protesto contra a segregação racial que a igreja mormon pratica. Então a BYU começou a sofrer. BYU, para quem não sabe, é a Universidade Brigham Young, que é de propriedade da igreja, aqui em Provo, Utah. Aquilo já começou a gerar um desconforto, mas os líderes firmes, né? Não, foi Deus que falou, isso é doutrina e lá. Bom, nesse meio tempo, a Universidade Bob Johnson, ela era isenta de imposto de renda, mas ela negava a admissão de negros como estudante.
Então ela estava ainda praticando a segregação. Isso era já contra a lei, porque a sociedade estava se mobilizando para acabar com a segregação em todas as instituições que insistiam em manter essa segregação, porque agora era ilegal. A Receita Federal aqui processou a Universidade de Bob Johnson e falou: ah, é? Então tá. A lei diz que já que vocês querem continuar praticando a segregação, então agora vocês não vão ser mais isentos de imposto, vocês vão pagar todos os impostos que vocês devem para a Receita retroativo. Isso ia até o ano de 1970 e alguma coisa. Isso deu um prejuízo para a Bob Johnson Universidade de milhões de dólares. Ups! Os Mormons já ficaram com o olho deste tamanho, porque eles também são isentos de imposto de renda. Como uma entidade filantrópica, eles que prestam ajuda comunitária, eles eram e são isentos de imposto de renda. O dízimo, claro que não, a igreja não paga imposto de renda, desses 8 bilhões que eles fazem por ano, eles não pagam imposto. Pronto, isso já acendeu uma luz vermelha, falaram, ai, a gente vai ter problema aqui. Mais um problema, eles precisavam expandir a corporação. Eles precisavam ganhar novos territórios. Vamos para países de terceiro mundo. Mais fácil ainda, porque ninguém conhece a história da igreja lá. Então lá a gente entra bem fácil. Decidiram construir o primeiro templo na América Latina. Em São Paulo, Brasil. A igreja já tinha começado em Ipomeia, Santa Catarina, que é uma comunidade alemã. Ai, que coincidência, né? E aí eles falaram, bom, a igreja estava crescendo, puxa, tem potencial de mercado aqui. Gente, vamos ser realistas aqui, tá? Não existe inspiração, não existe Deus dirigindo um trabalho racista desse, com licença. Vamos botar o pé no chão aqui, vamos cair da nuvem um pouquinho e falar como adultos aqui. Bom, o que força, o que promove a corporação, o que fortalece a corporação financeiramente? O dízimo. Para pagar o dízimo, tem que entrar no templo. Mas as autoridades gerais voltaram indignadas do Brasil e falaram assim, olha, esse povo é muito estranho, eles misturam tudo as raças, é uma confusão, uma mistura, todo mundo casa com todo mundo. A maioria, eles falaram aqui em 90%, eu acho que isso é exagero, mas eles falaram 90% da população brasileira tem sangue negro, como é que a gente vai fazer isso? Agora a gente anunciou a construção do templo. E eles não vão poder entrar. Pronto. Agora a igreja tinha um sério problema, porque eles iam construir um templo num país em que as pessoas não iam poder frequentar, porque a maioria era descendente de negro, de acordo com o relato das autoridades gerais que foram daqui para conhecer o Brasil aí e encontrar uma área boa para construir o templo. Tarde demais, já anunciaram e agora? Faz o quê? Bom, a pressão cresceu demais. LeGrand Richards, que era um apóstolo, em uma entrevista a um repórter chamado Wesley Walters, que eu escutei no podcast, eu posso até colocar ali, vou ver se eu consigo colocar o link na descrição do meu vídeo dessa entrevista. É horrível a gravação, porque dá pra ver que é antiga, né? É da década de 70, mas LeGrand Richards, ele conta para esse repórter como foi que a revelação foi recebida, a revelação de que Deus agora mudou de ideia, apesar dele ser o mesmo ontem, hoje e para sempre, agora ele mudou de ideia e ele decidiu que ele ama as pessoas de pele negra e agora ele quer que eles entrem na casa dele e recebam os mesmos privilégios que os branquinhos. Bom, LeGrand Richards fala para esse repórter, Wesley Walters, fala assim, olha, o que aconteceu foi o seguinte, aí ele contou toda essa história que eu acabei de contar para vocês, não toda, mas ele falou para esse repórter sobre a construção do Templo de São Paulo, e ele falou, a gente está construindo lá num país em que a maioria é de descendência negra, e eles não vão poder frequentar o templo, claro que ele não falou da parte financeira, porque ele não é bobo nem nada, né? Mas ele falou, eles não iam poder frequentar o templo, então a gente precisava fazer alguma coisa. O presidente Kimball resolveu, presidente Kimball, que era o presidente da igreja na época, eu não vou mais chamar de profeta não, tá? Porque pra mim, nenhum deles nunca foi profeta, coisa nenhuma. Que alívio saber disso. Enfim, o presidente da igreja chamou, ele entrevistou, ele se reuniu com cada apóstolo separadamente. Porque ele já sabia que todos eles eram racistas, como ele era racista também. Só que ele, como cabeça da corporação, ele tem que tomar uma decisão
fria, com o cérebro, e ele tem que derrubar o problema que ia gerar um rombo financeiro gigantesco na igreja. Então ele se reuniu com cada apóstolo. Lee Graham Richards, nessa entrevista, não fala o que ele falou, mas com certeza ele convenceu, né, eles de que era o melhor a fazer. Coincidência ou não, Mark E. Peterson, que era um membro do Quórum dos 12, ele estava ausente, ele estava na América Latina. Ele era o mais racista de todos e ele estava disposto a jamais ceder. Negro não tem privilégio de branco na igreja, ponto final. Ele estava fora. Então ele não foi entrevistado pelo presidente Kimball. Ele recebeu a decisão, o anúncio da decisão por telefone. O presidente Kimball ligou para ele e falou: olha, amigo, o negócio é o seguinte, foi unânime. Olha só! Ele não falou para ele: olha, nós recebemos uma visão, Deus veio aqui, Jesus Cristo veio, a gente viu uma luz mais brilhante do que o sol, que desceu gradualmente até cair sobre mim. Não falou nada disso. Ele falou para Mark Peterson por telefone: olha, amigo, foi uma decisão unânime. Nós vamos liberar o sacerdócio aos negros, ou seja, a segregação racial acaba na igreja a partir de agora. Muito bem. Olha que coincidência, revelação, né? No dia 8 de junho de 1978, esse anúncio foi feito oficialmente pela igreja, fim da segregação racial. No dia 30 de setembro de 1978, aliás, 30 de outubro de 1978, 4 meses depois do fim da segregação racial na igreja, o Templo de São Paulo, o primeiro templo da América Latina, foi dedicado. Agora as finanças da igreja, ufa, que alívio, tá salva. Escapamos por pouco dessa, ainda bem que deu certo. Eu moro nos Estados Unidos aqui há 7 anos. Eu frequentei 3 aulas e visitei muitas outras no estado de Utah. Eu não sei no restante do país, mas no estado de Utah. Sabe quantas pessoas de pele negra eu vi nessas aulas? 0. Sabe por quê? Porque eles conhecem a história. Aqui não dá para esconder. No Brasil dá. No Brasil eles enrolam, eles ficam com aquela carinha mansa, dão um sorriso, apertam a mão das pessoas de cor. Ai, querido, acho que eles saem de lá e lavam a mão. Porque eles são extremamente racistas. Se você se der no trabalho de ler aquelas sugestões de literatura que eu fiz, são todas em português. Dá uma olhada lá. Se você não acredita em mim, vê o que Brigham Young fala, vê o que John Taylor fala. Inacreditável. Vê o livro de Mormon. Vê Pérolas de Grande Valor que Joseph criou. Deus jamais falaria os absurdos desse contra filhos dele. Branco, preto, amarelo, vermelho, ele jamais separaria um grupo e falaria: esse grupo é amaldiçoado, Eca. Jamais. Agora, esses branquinhos que você apoia e abre um sorriso deste tamanho, amigo, a segregação acabou, mas o racismo não. E na minha opinião, nunca vai acabar. Porque tá na veia da igreja, tá no sangue deles. É uma elite branca. Aceita você se quiser ou não. Não acredita em mim, lê a história, olha, procura, pesquisa. Vamos lá. Vamos se divertir, vamos aprender a verdade, como ela é. E não como querem que a gente acredite que ela seja. Obrigada por me ouvir. Até a próxima. Tchau, tchau.